Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Instituto Proteger. Nesse mês de abril, que é o mês de conscientização sobre atos de alienação parental, nós estamos fazendo uma série de lives e recebendo aqui protetores, né? Pessoas interessadas em se aprofundar nessa temática da alienação parental. Sejam todos muito bem-vindos. E eu já convido vocês a usarem a nossa flechinha aqui embaixo, e a gente vai fazendo convite para quem possa se interessar aqui pela nossa live, pela nossa temática. Eu vou aguardando a nossa convidada de hoje, e enquanto isso eu vou explicando para vocês, para quem não conhece o Instituto Proteger, já para deixar registrado aqui também, né, porque a nossa live vai ficar salva. Então é importante a gente situar por que nós estamos ocupando esse espaço de fala nesse mês de abril, que é o mês de conscientização da alienação parental. Eu sou a Melissa Teles, eu sou advogada e estou presidente do Instituto Proteger. O Instituto Proteger é uma associação sem fins lucrativos que atua na proteção da criança, no alcance da proteção da criança, do adolescente e da pessoa idosa, né? O Instituto Proteger, ele busca efetivar as leis protetivas, as quais o Brasil faz parte, inclusive as internacionais. Nós acreditamos que a nossa proteção está escrita, mas que as leis precisam ser efetivadas. Dando boa noite aqui para todos. E estou aqui registrando, enquanto nossa palestrante ainda não chegou, né, nossa convidada, e apresentando o Instituto para quem não conhece. Então, nós trabalhamos dessa forma, com essa missão, né, através da geração do conhecimento, né, trabalhando aí com a realização de eventos científicos, realização de lives, já realizamos congressos, seminários, temos uma revista também. Hoje a revista ela é online, e quem tiver interesse de publicar os seus artigos no Instituto Proteger com essa temática de proteção, por favor, mande para nós, que vai ser um prazer. Nós também temos no site do Instituto Proteger as normas, né, que a gente solicita lá para artigos para a revista online. Então, sejam todos bem-vindos nessa corrente de proteção. A nossa convidada chegou, Andréia Calçada. Deixa eu fazer aqui o convite para ela. Sempre demora um pouquinho, né, para conectar. Boa noite! Seja muito bem-vinda! Peraí que eu tô tentando te ouvir no meu fone aqui, mas acho que não tá dando certo. Tá bom, Tá, vai sem fone, tá? Tá, vamos sem fone, então. Também tô sem fone. Pois é melhor. Tá conseguindo me ver direitinho? Estou conseguindo te ver. Perfeitamente. Estou aqui dando as boas-vindas, Andréia, para todos os nossos amigos que estão chegando, convidando todos para mandar aquele aviãozinho que está ali embaixo, né, para avisar aí os amigos, os colegas que nós estamos em live. Uma live muito especial para o Instituto Proteger, por estar te recebendo, né? Uma grande amiga, uma grande protetora de muitos anos, né? E trabalhando nessa temática. Peraí, deixa eu só, gente. Aí a Andréia vai ajeitando ali. Aí o Sandro vai dizer que eu revi os meus bolos aqui com live. Pronto. Melhorou. Mas assim, Andréia, já estou dizendo ali, ó. A Ana está dizendo que já sabe um presente para mandar para ti, viu? Acredito que seja um fone, né? Eu também estou precisando de um, viu? A Terezinha chegou, a Terezinha vai dizer. Terezinha sempre diz esse fone. Eu não sei o que eu estava conectado, mas tudo bem. E eu sempre me enrolo um pouquinho, mas agora tá tranquilo. Tô vendo um monte de gente bacana, a Rebeca, a Ana, a Alexandra. Eu queria te dizer que tem um grande prazer, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo uma live junto, né? E depois desses anos todos aí de conhecimento, né? De trabalhos aí em paralelo, às vezes conjuntos. Então, é um grande prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema também, né? Porque é um tema
às vezes de difícil compreensão, né? Então, Verdade. a tua ideia foi feliz de falar sobre esse tema. Então, Andréia, até parece mentira que é a primeira vez que nós vamos fazer uma live. é verdade. Porque, nossa, usamos muito, muito o teu trabalho, todos os teus trabalhos nos estudos, né? E no Instituto Proteger. E eu tenho uma grande admiração e um carinho muito grande por ti. Tivemos juntos lá no primeiro Congresso Nacional que foi realizado lá em Porto Alegre sobre alienação parental. É uma construção muito grande. Na verdade, eu te conheci por meio do documentário A Morte Inventada, né? Então, assim, são laços muito fortes e antigos. E hoje a gente está aqui fazendo esse brinde, então, nesse Instituto Proteger, que trabalha com a proteção integral, né? E a gente estava explicando antes, a gente busca o alcance da proteção integral da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Então, a temática da alienação parental, ela entra como uma violência intrafamiliar, né? É muito séria, nós somos muito comprometidos com o tema e participamos lá da construção, lá da aprovação da lei, começamos a trabalhar, né? Em 2008, como eu digo, né, parece que nós somos da velha guarda, né, que buscou o reconhecimento dessa legislação, que sim, fez uma grande diferença, continua fazendo, né, na vida aí de muitas famílias, infelizmente, né, porque eu sempre digo, falei na live da Alicia, às vezes as pessoas dizem, nossa, vocês vão falar de alienação parental de novo. Aí eu digo, realmente a gente vai falar porque ainda é preciso, infelizmente. Porque eu adoraria estar fazendo outra coisa, eu gostaria de fazer, porque a gente tem muita coisa para fazer. No Instituto Proteger, nós abraçamos o Banco de Solidariedade, nós trabalhamos com os excepcionais, com os idosos, né? Então, trabalho é o que não falta. Então, a gente gostaria de estar falando aqui sobre muitos temas, mas, infelizmente, ainda é necessário conscientizar as pessoas de que a alienação parental é uma prática muito severa, muito séria, né? Que ocorre dentro das famílias brasileiras. E a gente precisa conscientizar. E eu acho, Melissa, que nós já tivemos uma época, depois da promulgação da lei, onde a gente até falava menos, assim, as questões com relação à alienação parental, elas eram melhor ouvidas de uma forma geral. Né? Eu acho que a gente está precisando falar mais, sim, até em função desse movimento aí da tentativa de revogação da lei, a gente tem que falar mais. Eu acho que nós temos que falar mais. Eu acho que os juízes colocavam mais em prática a lei, né? E alguns deixaram de colocar e tudo ficou muito lento, a gente teve pandemia. Então, eu acho, sim, que a gente está tendo que falar mais. Né? E, por mim, ok, vamos lá, assim, tem N situações diferentes, temas diferentes, formas diferentes de olhar sobre o tema e sobre o assunto. E é isso, né? Estamos no meio de conscientização, né, da alienação parental. Estamos para isso, né? Mas falar esse o caminho, né? A gente precisa falar e explicar e garantir, né, que a informação de qualidade, como eu digo, né, a verdade dos fatos, elas sempre sejam expostas, assim, para que todo mundo tenha acesso à informação verdadeira, né. Então, a alienação parental, infelizmente, ela entrou aí num jogo, né, político, um jogo de gênero, infelizmente, mais uma vez, fortalece, né, aquela sensação, que não é sensação, na verdade é uma certeza, de que os filhos acabam sendo esquecidos. Mais uma vez, os filhos estão sendo esquecidos. Nosso ordenamento sempre privilegiou os homens, e agora são os homens e as mulheres, privilegiando sempre os adultos. Sempre a violência. Por isso que a violência não para de acontecer. Porque os vulneráveis que merecem a proteção, eles não têm voz. Eles precisam ser representados. Então, se a gente for analisar os filhos,
Meu Deus, como esses filhos sofreram, e sofreram até ontem. Porque se a gente for ver, até ontem, na Constituição Federal de 1988, nós tínhamos filhos que não eram considerados legítimos, que nem direito a alimentos eles tinham, né? Se nós formos olhar um pouquinho mais no passado também, logo ali, nós vamos ver que se privilegiava os pais se as mães tivessem dado culpa para a separação, para aquele desquite, né, para aquela situação. Então, mais uma vez, o filho era entregue como um prêmio. Depois, deram um filho para aquele que não tivesse dado causa, né, para a situação. Depois, entregavam um filho para a mãe, porque o pai, na verdade, foi embora trabalhar, não queria, não cuidava do afeto. E hoje, quando a gente faz esse chamado para os pais virem para casa, cuidar do afeto, aí a gente está dizendo agora que não pode. Então, né, aí começou uma briga agora entre homem e mulher. E é isso que estão se discutindo. É isso. Quando eu vejo as discussões, quando eu vejo os debates, do adolescente. Né? Exatamente. Quando eu vejo os debates, quando eu vejo as gritarias, né, os fundamentos, as situações, eu fico pensando que, olha, eu até poderia me debruçar em alguma fala, mas o meu problema é que eu não trabalho gênero de homem e mulher, eu trabalho proteção dos filhos. Agora, eu não sei o que eles estão querendo fazer em relação a um pedido de revogação da nossa lei de alienação parental, que se a gente pegar a lei é simples, a nossa lei ela é simples, ela é uma lei extremamente simples. Simples, enxuta, fala de atos, né? De atos que prejudicam e abusam, né, de crianças, psicologicamente, de crianças e adolescentes. Toda a mistura, às vezes, que faz, caberia ao judiciário, né, aos operadores do direito, no sentido de separar o joio do trigo, né, o que é uma falsa denúncia do que é alienação. Então, assim, eu não entendo, quer dizer, eu até entendo, né, o que tem por trás desses bastidores no sentido de interesses pessoais. E eu não estou dizendo, Melissa, que não existam injustiças. Podem ter injustiças, mas a questão não é a lei, né? A questão não é a lei, é o que faz com a lei e por aí em diante, né? Então, o que eu vejo, o tempo todo, eu acho que pegando o teu gancho, qual é o lugar que essas crianças e adolescentes continuam sendo colocados, né? E, de novo, com esse movimento, assim, que lugar é esse? Não é o lugar da criança e do adolescente, de novo, né? Aí, pronto, a lei é uma lei de violência de gênero contra a mulher, alô. Não, ela pode ser usada nesse sentido, como a lei da Maria da Penha pode ser usada contra o homem. E aí? Né? A gente vai ficar nesse embate, nessa discussão que é vazia, né? Então, qual é o lugar, e que eu acho que tem a ver com o nosso tema aí, né? Que é assim, qual é o lugar, mais uma vez, né? Que a sociedade, né? Que os pais estão colocando esses filhos, né? Eu acho que é esse lugar de invisibilidade, né? Que você está colocando, que é o lugar de sem identidade, né? Que é o lugar de tomar partidos, né? E aí, já começando a falar um pouquinho do conflito de lealdade, que é o lugar para que eles ocupem, que é o lugar de tomar partido numa briga, né, entre pai e mãe, entre mãe e avós, né, entre famílias. Né? A criança precisa e o adolescente precisa ter o seu lugar de afeto, né, o seu direito ao afeto preservado. E quando ela é colocada nesse lugar de ter que se posicionar dentro de um sistema que está doente, né, e que na maioria das vezes, claro, qualquer divórcio, ele desestabiliza o sistema familiar. Os sistemas mais saudáveis, eles vão se organizar dentro de um tempo, né? Mas o que a gente trabalha, o que a gente vê são esses sistemas muito doentes, e eles se desestabilizam e não conseguem se reestabilizar ou se estabilizar de uma forma mais saudável. Então, eles acabam puxando os filhos, né, para a descarga desse ódio, dessa angústia, dessa ansiedade,
E aí, assim, eles ficam no lugar de sem identidade, né? E de invisibilidade, e de sem expressão dos próprios afetos, sem lugar, né? E isso é que eu acho que a gente vê todo dia, né? E isso é, assim, eu fico muito entristecida, né, com esse tipo de situação. Então, me Sim, entristece também ver profissionais que, né, estão aí berrando pela revogação da lei, né? Quando a lei tem um simbolismo, né? Ela tem um simbolismo que eu entendo que é fundamental, que é de preservação. Então, verdade. é, essa questão né, qual é o lugar da criança e do adolescente, eu acho que é algo que a gente tem que ter sempre em mente, né? Eles ficam Andréia, muito. a gente começou a falar e aí eu não te apresentei, né? Porque a gente Ah, é fica verdade. achando, né, que todo mundo conhece, mas depois eu vou colocar aqui nas notas, vou colocar e na nossa chamada já aparece, mas eu sempre gosto de legitimar, né, o lugar que a pessoa está ocupando. Então, assim, Andréia é psicóloga clínica e jurídica, é perita do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em varas de família e assistência técnica judicial, em varas de família e criminais em todo o Brasil. É, autora do livro e artigos na área, e aquele livro, né, que é Perdas Irreparáveis, que fala sobre abuso sexual, que está na sua terceira edição. Eu super indico essa obra, inclusive eu vou colocar depois uma chamada dessa obra aqui no Instituto Proteger, porque realmente é uma obra de grande valia, assim, para quem quer se aproximar, aprofundar nesse tema e ainda não conhece. Então, Andréia, a gente já começou a conversar aqui, os amigos vão mandando boa noite, está todo mundo aqui já dizendo, o Maurício Barreto estava aqui, super querido, a Laura Levi entrou, que é da diretoria, né, queridos aqui, a Gabriela Lorenzetti também estava aqui, a Terezinha do Iares, bom, vários amigos. Então, assim, eu não vou conseguir ficar lendo, né, porque o nosso tempo é curto, mas depois, se vocês tiverem interesse em aprofundar o tema, podem mandar mensagens para mim, podem mandar mensagem para Proteger, para a Andréia também, a gente vai tentar responder e encaminhar. A nossa intenção aqui é fazer uma rede de proteção, de fortalecimento e compartilhamento do conhecimento. Nós não somos donos da verdade e nós estamos sempre aprendendo e construindo tudo que tem em volta da violência, né, como eu digo, da violação de direitos, violência contra as crianças, adolescentes e a pessoa idosa. Vou deixar gravado, Maurício Barreto, nosso advogado maravilhoso. Vou deixar gravado. Seu pedido é uma ordem aqui. E hoje eu quero que a André explique para nós o que é conflito de lealdade. Porque assim, o conflito de lealdade é uma situação muito complicada, muito delicada, muito séria, que os filhos, eu acho que mais adolescente, né? Eu acho que criança também tem, né, Andréia? Não tem, né? Todos eles. E como? Até bebê tem, né? Tem uma história no livro da Andréa Pachá, que é A Vida Não É Justa. Tem um nenezinho na mesa, né? Não sei se você já leu essa história, eu sempre fico muito emocionada com ela. E o nenezinho tem 6 meses, daí a mãe solta o bebezinho na mesa de audiência, o pai tá do outro lado, e o bebezinho vai gatinhando e chega no meio da mesa e ele olha para trás. E ela descreve, que a Andréia Pachá, né? Ela descreve como a gente estivesse assistindo aquela cena, imagino. E o bebê pede autorização para a mãe para conseguir atravessar toda a mesa e chegar até o pai. Então, a gente já percebe ali nessa cena um conflito de lealdade, né? E esse conflito de lealdade é algo que eu vejo muito nos meus processos e nos estudos, assim, os adolescentes precisando escolher um lado e aquela dor da escolha, né? Porque é muito difícil. Só que aí vem aquela história, né, André? Eu vou escolher um lado porque eu não suporto mais estar no meio. Eu não suporto mais que estejam me puxando dessa forma, né? O cabo de guerra. E aí ele tem que se posicionar para sobreviver. É isso que eu vejo, assim, do conflito de lealdade. Então, eu estava muito tempo querendo conversar contigo sobre conflito de lealdade. Então, conta para nós. Então, vamos lá.
Deixa eu retomar um pouquinho, porque eu me acelerei, né? A gente não tinha nem se apresentado ainda, né? Não, nós não estamos aqui, ó. Na verdade, é isso, né? Assim, só retomando um pouquinho a minha fala, a gente precisa entender a família como um sistema, né? Um sistema que funciona, né, de determinada forma. O divórcio estabiliza esse sistema e as suas forças de interação, né? Alguns sistemas mais saudáveis, eles conseguem se reorganizar e, dentro do possível, né, de uma forma boa, né? Mas o que nós viemos dentro do judiciário, porque, né, tiveram que ir ao judiciário para alguém tentar regular, ajudar a regular aquele sistema que ficou muito doente e está prejudicando as pessoas envolvidas, ele não consegue se reorganizar. E assim, a tentativa de reorganização se dá, né, como em qualquer guerra. Vamos pensar numa guerra, né? Uma batalha. Você vai buscar aliados em outros países, por exemplo, para poder vencer uma guerra. E, infelizmente, se a gente, né, pensar de uma família, né, você vai buscar lá, a Ucrânia buscou sei lá com quem, né? E aí você busca, conscientemente ou não, veladamente ou não. Isso é que é pior, né? Porque às vezes você tem as pessoas às vezes são mais doentes e essa busca de aliados nos filhos, ela é muito explícita, mas às vezes o sutil é muito pior, né? Como eu vejo, eu tenho uma mãe que eu atendo a criança, a mãe é uma alienadora, quanto mais eu tô sambando ali para tentar salvaguardar aquela criança. E toda vez, no final da consulta, ela tem que dizer que o pai não paga a pensão do jeito que tinha que pagar. E ela fala assim, é porque ele não paga, né? Porque ele não paga, né? Ele só paga. Mas assim, aquilo é um veneno. Quer dizer, ela faz isso na minha frente, uma vez na semana. Vocês imaginam o que ela não faz todo santo dia com aquela criança? E a criança tem 10 anos assim, e ele não para, ele quase pula o tempo inteiro, né? Então, assim, você vê nitidamente o sintoma, né? O que a criança traz enquanto sintoma daquele sistema que está doente, e ali naquele sistema, nitidamente, existe uma pressão dela para que ele se alie a ela. E aí, a pressão é uma pressão perversa, sutil, e ela, assim, durante o processo, teve uma acusação de abuso sexual, que não existiu, ela dava a entender que ele ia ficar sem ela. Então, o desespero daquele menino é perder a mãe. Então, assim, ela buscou ele como aliado, ele se aliou fortemente pelas necessidades dele, né? E esse conflito de lealdade, né? Quer dizer, ali é um conflito, claro, porque surge em alguns momentos o afeto por esse pai que ainda existe, né? E nós estamos trabalhando uma revinculação nesse sentido. Mas se a gente não cuidar, esse afeto vai morrer, né? E, assim, as crianças e os adolescentes, normalmente, assim, alguns desenvolvem sentimentos de culpa, porque ao mesmo tempo que eles têm amor, eles precisam dizer que eles não querem, que não gostam. Alguns desenvolvem características perversas mesmo, no sentido de acusar falsamente, de agredir, né? Existem aqueles filhos, né, que fazem um jogo duplo, né? Eles jogam com o pai, com a mãe, com a avó e com a avó para obter ganhos, né? Então aquele conflito, né, é um vínculo duplo ali, né? Uma triangulação também perversa, porque ele acaba aprendendo esse jogo perverso dentro da família, né? Então, assim, o sistema, né, assim, na verdade, como é uma guerra, né, cada um vai tentar jogar com a arma que tem. Então, assim, eu ontem fiz uma entrevista com um pai que um litígio complicadíssimo também, e um dos filhos, por exemplo, é vinculado a ele, tem um conflito de lealdade com ele,
Até porque depois ele descobriu que o outro filho não era filho dele. Então, entrou um terceiro, que foi o pai verdadeiro do menino. Então, assim, você vai vendo que o sistema vai articulando para buscar aliados para ver quem ganha essa guerra. E aí esse menino agora resolveu morar com ele. Aí assim, você vê como é que esses vínculos vão se inversando e ele não fala com a mãe mais. Né? E assim, essas crianças, esses adolescentes, eles estão perdendo a vinculação afetiva das pessoas que são suas referências básicas. Né? No caso desse menino, é a mãe. Tá, tudo bem, me parece até que é um pai mais centrado. Mas e aí? O que eu faço? É um menino que vai crescer sem referência materna? Né? E aí esse menino já está brigando, competindo com o outro irmão, que na verdade a mãe favorece ela pelo novo marido, que era o... Olha a complicação da situação. Então, assim, eu tô trazendo essa história é bem recente e, assim, foi uma coisa que eles imaginam essas crianças, né, envolvidas num litígio desse. Né? Um se sente preterido pela mãe por causa da outra, que tem um outro pai, que na verdade... E na verdade, os adultos fazem isso para diminuir a própria ansiedade, diminuir seus medos, suas angústias, mas esquece que essas crianças e adolescentes são pessoas muito mais frágeis que eles. Eles colocam, às vezes, essas crianças no lugar de pai e mãe. Olha só, cuida de mim, porque vai lá, resolve com outro, porque você é filho, você vai saber o que é. Assim, que lugar é esse que se coloca esses filhos? Que lugar é esse, né? Que, assim, ao ponto de, às vezes, você, né, esse outro menino da mãe que eu atendo, esse menino que eu atendo, que, assim, ele não pode dizer que ele gosta daquele pai. É um sofrimento. E assim, ele pega o afeto dele e ele tem que matar internamente, né? A história da morte limitada, né? Ele precisa esconder, ele precisa escamotear, ele precisa mudar o que ele sente o tempo inteiro, porque ele não pode dizer que ama o pai. Eu sempre aproveito esses ganchos, assim, desculpa, o telefone tocou aqui. Eu sempre aproveito essas falas aqui no Proteger, né, André? Porque nós temos uma comissão também acadêmica aqui, então nós temos jovens que passam por aqui, adolescentes, e então a gente sempre deixa o recado para dizer para os filhos assim, prestem atenção, né, adolescentes, vocês são muito espertos, né, vocês precisam entender que vocês não precisam fazer parte disso, né? Então assim, percebam que tem uma coisa errada ali nessa conversa, é pai e mãe brigando porque eles não conseguiram ficar juntos, então tem ruídos ali, né? Então, assim, olha, eu não faço parte disso aqui, eu não preciso escolher, né? Eu acho que alguém precisa dizer para os filhos o seguinte, olha, filho, não precisa escolher, não precisa tomar um lado, e isso também vai acontecer se os pais estivessem na mesma casa, né? Porque existem os conflitos também conjugais dentro de casa. E muitas vezes tu percebe que dentro de casa também consegue existir essa alienação parental, onde um está puxando mais, porque aquilo que tu disseste, né? Eu quero aliado. Na verdade, nós temos isso, né, André? Nós entramos sempre em briga, né? Conflito, nós queremos vencer, né? E para vencer isso que tu quer, a gente precisa de aliados. A gente pega os nossos, né? Quem tá perto, a gente leva. Infelizmente, os filhos precisam ser protegidos. Por quê? Porque são pessoas em desenvolvimento, são pessoas que eles têm sentimentos, né? E às vezes eu percebo assim, gente, para aí, será que os adultos aí não conseguem perceber que essa criança está pedindo socorro? A gente vê pedindo socorro o tempo todo, né? Então, assim, o meu filho tá assim, todo mundo inventa, é bullying na escola, é a pandemia. Agora tudo é a pandemia. Não, ficou assim porque é a pandemia, porque não sei o quê. Fica assim porque não sei o quê. Ninguém consegue entender que o problema aquela história, não, ele tá assim, coitadinho, porque a gente se separou. Eu adoro, eu acho que é o Rodrigo que escreve, né? Vários também.
filhos, a Cláudia, que entrou aqui maravilhosa, que vive estudando essas temáticas. Então, assim, filhos, não tem problema nenhum de ter pais separados, ainda mais nos dias de hoje. Eu acho que tem até filhos que chegam assim, vem cá, vocês não vão se separar, porque lá meus colegas são todos separados, né? Até é bacana ter duas casas, só eu que não tenho. Então, assim, esse não é o problema. Melissa, o problema é o conflito, né? A dor da separação vai existir, mas ela se transforma. Né? É isso que eu tô falando. Saudáveis. Ele vai se transformar e vai achar uma nova forma de funcionar bem. Para esses filhos, inclusive, né? O problema é quando isso não acontece. Deu uma falhadinha aqui. Então, assim, ó, o que acontece? O conflito, né, Andréia? É a briga, essa manipulação, esse uso dos filhos como se os filhos não tivessem nenhum tipo de sentimento, direitos, né? Pudessem ser ali jogados para qualquer lado. Isso mesmo, às vezes ter pais separados é mais saudável do que pais casados e felizes. É isso, Cláudia, é verdade. Mas ver o pai infeliz, ver a mãe infeliz é uma dor insuportável, né? Agora, é o conflito que estraga a situação. Esses dias eu estava conversando com uma cliente que ela é muito brava, ela é muito irritada, né? E ela tá alienando crianças para tu não pode fazer isso, tem que parar de fazer isso. Tu não pode, ela também transmite muito ódio, aquilo que tu está dizendo toda hora, falando com criança. Ah, mas ele não paga a pensão, tu quer que eu diga o quê? Eu disse, minha filha, se cada vez, né? Olha, imagina se uma criança não tem uma bola, tu vai dizer toda hora para a criança, ó, ai, que pena, tu não tem uma bola, ai, que pena, seria legal se tivesse uma bola. Por isso que falam que é tortura, sabe? E aí tu fica falando mal do outro editor, ficando mal do outro jornalista, eu não posso falar que o pai está preso. Pode, tu pode dar essa informação para ele uma vez, agora tu não precisa. Todos os dias está jogando isso na cara dele. Essa é uma questão mesmo que você está levantando, que surge muito, que às vezes tem alguns pais, pelo menos até os mais centrados, eles perguntam assim, Andréia, mas às vezes eu fico na dúvida do que eu falo, o que eu não falo, né? Será que se eu falar, por exemplo, que, sei lá, o pai não pagou a pensão naquele mês, ou o pai está preso, isso é alienação parental? Aí eu digo, olha só, informação é uma coisa. Às vezes você precisa passar algum tipo de informação pro seu filho. Sim. Agora, é informação, ponto. Não é como essa mãe que toda final de consulta ela tem que dizer que o pai não paga a pensão, ou não paga o valor acordado, né? Nem que ele não pague, não. Isso é aquela coisa perversa de ficar envenenando a criança. E aí, quer envenenar a criança, quer envenenar a mãe também, porque ela acha que eu não estou vendo aquilo, entendeu? Sim, é isso. Então, isso é uma situação que a gente sempre tem que bater e chamar atenção, né? E nesse caso que eu estava te contando dessa menina, eu digo assim para ela, vem cá, foi tu que pediu a separação, tu que não quis mais o relacionamento, tu quis te separar, por que tu tá agindo dessa forma? Qual é o problema? O problema é que ele está muito feliz. Ele foi feliz rápido demais. Aí a felicidade, né? Então, assim, o que acontece? O que a gente diz, né? Bom, aí, se essa pessoa está transferindo isso para o filho, utilizando, essa pessoa está doente, ela não está apta. Né? Então, a gente tem que sentir isso e tem que agir para prevenir aquela situação ali, porque esse filho não pode ser encarregado, né, de ser o vingador porque o outro não sofreu o suficiente pelo pedido. Maluquice, né? Muita gente... Que interessante esse caso que você está trazendo, assim, se a gente para pensar no conflito. Quer dizer, ela se separou, talvez ela tenha tido a fantasia que ela ficaria muito mais feliz. Aí o outro fica feliz. E aí, às vezes, ela tem que se aliar ao filho para poder deixar o outro menos feliz ou ela se sentir mais feliz de alguma forma. Olha que dinâmica. Né? Não, que dinâmica.
Ao invés de olhar para ela e dizer assim, realmente eu sei que essa separação fosse me fazer mais feliz, mas eu vou ter que buscar outros caminhos agora. E é bom que o outro está feliz, né? Mas essa maturidade, né? Na verdade, assim, essas pessoas que vão ao litígio né, elas têm uma dificuldade de exercer a maturidade, né? E de se colocar no lugar, né, de pais desses filhos, né? E aí que é botar o filho no amiguinho, vem cá, porque olha só, o seu pai tá lá com uma namorada nova, entendeu? Olha só, ele devia estar mal que nem o outro. Né? Então, e aí Eu tô chegando pertinho aqui. Eu vou tentar ler aqui porque tá grande aqui. É meu, eu não consigo ler, mas assim, ó. O conflito de lealdade pode ser amenizado pelo aumento da convivência? Outra questão, o genitor doente pode intensificar as acusações por ódio do aumento de convivência? Essas perguntas. Eu fico ceguinha aqui olhando, mas essa pergunta, André. Claro que o equilíbrio de convivência é sempre positivo. Mas depende do grau, né, da alienação, do tempo que tem acontecido, da idade da criança, tem, né, aquela coisa muito individualizada. Mas é claro que a criança ou adolescente vai ter tempo suficiente para conviver, para desenvolver o afeto, né? Então isso normalmente ajuda a dar uma equilibrada nisso. A falta de convivência é um dos instrumentos piores aí para você ir, né? Agora, que o genitor doente ele pode usar o aumento de convivência para aumentar o ódio? Pode, né, gente? Isso pode, entendeu? Isso acontece, né? Eu acho legal explicar para as crianças, sabe? De uma certa forma, assim, dizer, olha, vocês não têm responsabilidade, vocês não precisam escolher. Eu acho que ajuda muito nessa história do conflito de lealdade. Porque aquela história, né? Acho que até a Sandra Bácara que fala bastante naquela história, porque acho que ela relata que ela teve um caso, né? Que o filho era muito apegado com o pai, e gostava muito da mãe também. E ficou morando com a mãe. Só que a mãe estava sofrendo demais no fim daquele relacionamento. Sim. E ela estava sofrendo aquele luto, porque naquela história ali, me parece, né? Porque a gente acaba misturando as histórias, me parece que tinha um fato de o pai ter se recomposto também muito rápido, ter arrumado uma namorada, aquela história bem clássica, mais jovem, aquela coisa toda, relacionamento de tempo ali, e essa mulher está totalmente legitimada a sofrer, gente. Ninguém é que tira ninguém, né? Ela está legitimada. Aquele luto, né, do fim do amor. Porque só quem não passou por luto do fim do amor que joga a primeira pedra, quem não passou, né? Porque dói o negócio. Né? Então, assim, só que aí ela nem tinha, acho que, a intenção de alienar. O que o menino começou a perceber? Ele começou a perceber que a história é clássica aquela. Ele saía com o pai, a mãe ficava mais fragilizada. Né? Então a gente começa a imaginar a cena. Imagina, sai um domingo com o pai, a mãe fica na cama, deitada, quarto escuro, enxaqueca, doente, mal, chorando, inchada. O filho chega e ele não tem nem espaço para ser feliz. Exato. Ele já não pode nem contar que ele foi feliz. Porque Deus fica com culpa. Olha a culpa, olha aqui, ó, fico arrepiado. Então, imagina, é muito fácil. E assim, gente, empatia, vamos imaginar essa cena. Chegou em casa, como é que vai ser feliz? Fui jogar bola com meu pai, tava muito legal, namorado com meu pai é legal, fui não sei onde. Não dá. Então, o máximo que ele vai começar a dizer é, não, tava bom. Ou ele vai começar a dizer, nem tava tão bom. Aí começa a falar. E aí, o que acontece? Se ele fala isso e o outro reage, ele tem uma pista. Olha o conflito de lealdade. Ele pensa, poxa, eu posso ajudar ela fortalecendo. Ela ficou mais felizinha. Ela ficou mais felizinha. Né? E aí chega o final de semana que ele diz assim, esse final de semana eu não vou sair, não quero ir com meu pai. Vou ficar contigo. Ela se alegra. Isso eu acho que é importante você falar, porque assim, nem todo conflito de lealdade quer dizer que tem uma alienação parental. Muitos deles, sim. Muitos deles se tornam um instrumento de alienação, mas nem sempre. Muitas vezes você vê crianças que querem ali, estando num lugar que não é deles, de dar suporte emocional a quem está sofrendo. Né? Então, isso
isso esse exemplo aí, ele é típico, né? Eu tô com outro processo, assim, eu me coloco no lugar da mãe, que foi uma coisa muito sofrida, eu tô trocando os personagens, tá? Uhum. Tiveram 2 fertilizações in vitro, uma coisa super difícil, aí teve a primeira, quase perdeu o filho, aí o pai queria ter mais filhos, insistiu em ter, engravidou, teve outra gestação problemática. Aí ela engravidou e ele resolveu arrumar um amante. Gente, a criança, o menino mais velho, acompanhou o sofrimento todinho daquela mãe, sabe? E aí você vai dizer, ah, mas ela alienou, né? Claro que a criança, o menino acaba sabendo de coisas, né? Porque ela entrou em depressão, imagina. Então, assim, é, são situações assim ali onde eu também não vejo alienação parental. O pai, né? A menina se recusa, o menino se recusa com ele, e ele diz que é alienação parental. E aí a gente tem que ampliar o nosso olhar, né? Justamente para entender esses vínculos, né? Esses conflitos, esses alinhamentos aí dentro desse sistema, para poder compreender melhor e fazer essas intervenções, como você estava dizendo, né? Então, cabe A, sim dizer, né? Cabe sim dizer. a Cláudia colocou, Deixa a eu ver se. Cláudia colocou aqui o conflito de lealdade como tentativa de salvar o genitor que está fragilizado. Olha que belo artigo, hein? Porque assim, não, o conflito de lealdade, exatamente, ele desenvolve o conflito de lealdade, Uhum, porque ele quer, porque ele acha que precisa salvar, né? Aquele uhum. outro genitor que está É, sofrendo demais. não é só em função disso, mas eu vejo muito isso. Às vezes a criança, olha só, a criança obtém ganhos também, né? Assim, tem criança que obtém ganhos afetivos, materiais, né? Nos conflitos de lealdade também. Mas esses conflitos de lealdade para né, dar suporte àquele que está infeliz e que está muito mal, isso acontece muito, né? Tenho um outro processo, que eu sou assistente técnica também, assim. Vocês vão até estranhar o que eu vou falar, mas assim, existe violência doméstica, né? O menino viu a mãe apanhar, né? O pai batia nele também. Existe agressão, existe violência doméstica, mas assim, o menino pegava os relatos dele e quadruplicava, entendeu? Você entendeu? Assim, mas era Sim, para proteger aquela mãe, assim, para que aquele pai não tivesse presente de forma alguma, entendeu? Então, assim, sim. existe uma violência doméstica, mas o conflito para proteger aquela mãe, que foi um depoimento especial com 40 minutos. Eu nunca tive visto um depoimento especial com 40 minutos, entendeu? Então, assim, é isso. E ali, realmente, ela é muito frágil, entendeu? Ela é muito frágil. Agora, assim, não é lugar dele, né? Não é lugar dele. Essa que Não é. não é lugar dele. O lugar dele é de filho. Agora, é claro, essa situação é uma situação diferente porque é um pai abusivo, né? Mas em outras situações, eles saem do lugar de filhos, né? Os pais colocam eles em lugar que não é né, de proteger, ninguém são protegidos, né? São crianças e É. adolescentes que acabam amadurecendo muito cedo, adquirem padrões de pensamento, crenças, comportamentos, sentimentos muito rígidos, por vezes, aí transferem isso para os relacionamentos. Então, assim, é algo que vai se ampliando, né, e que nós, né, o judiciário, nós que estamos aí no início, e vocês, advogados, eu sempre falo, acho que vocês têm um papel assim, fundamental, né? E aí está todo mundo aí, você, Cláudia, Alexandra, Maurício, né? E olha, se eu estou esquecendo dos advogados, meus amigos, né? Vocês estão no início da linha, né? Então, assim, quando você pega um advogado que diz assim, para que você, né? Mas para que você está fazendo isso? Para. Hoje, assim, olha só, não preciso que você vai ver uma psicóloga tal, né? É isso, né? Eu entendo que a função de vocês, né? Até
psicólogo clínico também acaba vendo isso de início nos consultórios, ou eu, muitas vezes me encaminham no início também, então eu entendo que é uma questão de prevenção, né? De prevenção dentro do possível, né? A gente tem limites, mas entendo que essa é a ideia, né? É triste. A ideia é a gente não desistir, né? Trabalhar para conscientização e fazer parte, né, dessa rede de proteção. E eu sempre digo assim, sempre cuidar para não tomar partido, né? Saber legitimar o lugar de cada um e saber que a gente precisa auxiliar toda a família. Quando a gente destrói uma mãe, a gente está destruindo a metade do filho. Quando a gente está destruindo o pai, a gente está destruindo a metade do filho. Isso aí, presumindo que 50% é de cada um, né? Dependendo da delicadeza dos filhos, pode estar destruindo mais do que 50%, é uma verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa responsabilidade de se colocar na rede de proteção. O advogado, ele faz parte da rede de proteção. E eu tive um caso sobre conflito de lealdade, que é muito bonito, assim, que foi um dos primeiros casos que eu tive, que uma menina de 16 anos, ela engravidou de um rapaz de 18 anos, e a menina era uma menina de boa família, aquela coisa toda, ele era tipo um hippie, assim. E aí ela engravidou, né? A família já não queria o namoro e ela engravidou. E ele chegou para essa menina e disse o seguinte, eu não estou preparada, aí eu quero ir embora, eu vou sair no mundo aí para dar uma viajada. E ele deixa ela, e ela apaixonada por ele, grávida, abandonada, com aquela família chamando ela de tudo que foi coisa, né? E aí, esses pais eram tão rígidos e puniram tanto essa menina que tiraram ela, inclusive, da escola. E fizeram essa menina ser uma pessoa muito depressiva. Esse menino voltou 1 ou 2 vezes, foi corrido da casa pelo pai da menina, não conseguiu se aproximar, mas depois lá de seus 6, 7 anos, esse menino volta, né, com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, dizendo o seguinte, olha, eu errei e eu quero ser pai dessa menina, né? Eu acho que eu fiz uma grande besteira na minha vida, mas eu ainda tenho tempo de resgatar isso. E ele entrou com uma ação judicial de convivência familiar e o juiz, né, de forma desavisada ali, mandou cumprir, obviamente que essa mãe ficou enlouquecida, porque aquilo era um absurdo e de fato era um absurdo, né? E o que aconteceu? Nós pegamos um juiz maravilhoso, né, uma vara muito especializada em família, como eu digo, e ali naquele processo a gente trabalhou muito essa história do conflito de lealdade. Por quê? Porque na perícia psicológica a menina ela diz assim, graças a Deus que ele voltou porque eu estava esperando por ele. Ele era o príncipe dela. Por quê? Porque eles tinham tanta certeza que esse pai não ia voltar, que eles alienaram os, entendeu? Então eles diziam assim, ele foi viajar, onde ele ia sabe? E falava muito bem do pai, né? Ela teve aquele sonho, entendeu? De que o príncipe dela era o pai, que um dia ia voltar para resgatar ela. Então a história é muito linda. E essa história me emociona muito, né? Não por ter sido uma das primeiras ações que eu enfrentei, assim, mas pela delicadeza da ação, porque eu tive que colocar ele numa posição de legitimar a posição da mãe, de dizer, olha, a mãe tem toda a razão de não querer te entregar a filha, porque ela era uma menina quando tu foi embora, tu abandonou ela no momento de vulnerabilidade. Gigante. Né? Tu abandonou as duas, e ela não quer de jeito nenhum que tu te aproxime, porque ela tem medo também que tu abandone a filha de novo. Né? Só que assim, a partir do momento ali, até a gente construir esse caminho processual, ela começa a alienar a criança. Assim, e aí, como o príncipe virou sapo, né? Claro, e ele aparece com uma namorada e vai buscar a criança, né? E a gente consegue fazer uma convivência e tal. Ele vai buscar a filha com a namorada junto. Então, era uma situação atrás da outra. Mas o que aconteceu de lindo nesse processo é que essa mãe foi legitimada. Essa mãe, ela foi, olha, tu foste uma mulher muito forte. Só que
tua filha tem o direito de perdoar esse pai. E aí está o meu artigo lá no Morte Inventada, Ensaios e Vozes. O ato de perdão é personalíssimo. Os filhos podem perdoar os pais. E tá tudo bem. Se eu quiser perdoar o meu pai, mesmo sabendo que meu pai não foi um bom pai na minha infância, porque não pagou alimentos, porque foi embora, porque deixou a minha mãe, porque trocou a minha mãe por outra, porque o meu pai não fazia tal coisa, tá tudo bem. Porque se eu quiser ter meu pai agora, se eu quiser desenvolver com ele essa caminhada daqui para frente, é um direito que assiste só a mim como filha. Na verdade, o perdão, ele acaba sendo mais para você enquanto filho, né, do que até para o Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, nós tivemos que explicar isso para ela. Ela, tua filha, estava esperando por esse pai. Que bom que ele voltou agora. Que bom. Deixa ela viver isso. Perdoa ela por ela estar aceitando esse homem, entende? Só que é difícil, mas aí a gente precisa pontuar. Aí tu pega uma boa equipe multidisciplinar, tu pega um bom juiz, tu pega advogados bons dos dois lados, aí a gente consegue construir a linha histórica daquele conflito, né? E consegue sim salvar aquelas pessoas ali, entregar para ela o afeto. Né? Então, assim, porque tudo foi... A gente colocou cada coisinha no seu lugar. Exatamente, assim. Então, assim, recolocou cada um na sua função dentro do sistema, né? Então, o filho no lugar do filho, né? O pai no lugar do pai, da mãe. E aí, assim, essa história é uma história muito bonita, né? Sim, ela é bonita, e a gente pode usar ela. Mas a gente pode usar e dizer assim, ó, como que a gente vai usar essa filha para punir aquele homem, entendeu? Não, ele não tem direito, ele foi embora, ele abandonou essa mulher com 16. Se eu quiser fazer isso, nossa, olha quanta coisa a gente pode falar. Mas aí, o que a gente precisa olhar? Aqui está a guerra de gênero. Nessa história, para mim, a guerra de gênero está muito clara. Sim, entende? Sim. O fato da gente devolver esse pai para essa filha desse pai, parece que tu tá indo contra, negando ali, deixando de legitimar todo o sofrimento que aquela mulher passou. Sim, exatamente. E nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos, pelo contrário, a gente tem que ter todo o cuidado para legitimar ela, para cuidar dela, para fortalecer ela, para que ela entenda que essa relação é filho e pai, porque não vai prescrever. Exatamente. E às vezes, por exemplo, até aquele caso que eu estava contando, né, do menino que ele diz assim, mas eu não gosto do meu pai. E por que você não gosta do seu pai? Porque ele abandonou a gente. Não, ele traiu minha mãe. E aí, assim, nitidamente existe um conflito de lealdade ali pela dor daquela mãe. E aí vem do outro lado o pai querendo forçar uma aliança com esse menino. E força de uma forma que não legitima a dor dessa mãe. Que talvez se ele conseguisse dizer, olha, fulana, desculpa, o meu filho realmente aconteceu, me desculpa, né? Assim, talvez esses afetos pudessem, né? E assim, eu torço para que isso possa acontecer, como aconteceu nesse caso que você está trazendo, que é o marido, né? Para que essa situação, né, esses afetos possam fluir, né? Está tudo muito rígido, né? Muito, e que ele possa fluir em função dessa criança, né? O problema é que aí fica, o que você está falando, fica a briga de gênero ali, marido e mulher é traída com quem traiu, e eles não conseguem sair daquilo, fica um jogo de poder, né? E a criança ali tentando salvar a mãe, né? É muito triste mesmo. Isso gera sequelas assim, irreparáveis, né? Irreparáveis, talvez transformáveis, mas com cicatriz, né? Então, mas é isso. Eu vou te dizer assim, André, eu acredito que sempre dá tempo de reconstruir os afetos.
acredito nisso e eu acho que eu vivi isso, né? Eu digo sempre que meu pai nasceu para mim quando eu tinha 30 anos e eu sou apaixonada pelo meu pai, amo meu pai. Eu consegui, de fato, perdoar o meu pai e a minha mãe, porque eles eram pessoas muito jovens. Meu pai tinha 18 anos, a minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Eu tenho certeza absoluta que eles tentaram cada um fazer o seu melhor, né? E falharam, corrigiram e tal. Mas agora, na minha fase adulta, cabe a mim olhar para cada um, legitimar cada um e perdoar. E conseguir construir uma história com cada um deles, né? Então, quando a gente conversa sobre conflito de lealdade aqui no Proteger, que é esse espaço, eu faço mais uma vez chamada para os filhos. Perdoem sem medo de perdoar. Porque a gente perdoa tanta coisa na vida, a gente vai ter que perdoar namorado, amigo, amiga, que vem traindo a gente. Por que não perdoar aqueles, né, que são tão caros para nós? E aí, assim, Melissa, mas eu não posso mais conviver com fulano, eu não concordo com o que esse fulano fez. Tudo bem, mas perdoa. Legitima cada um, né? E eu acho que a vida fica mais fácil. Eu acho que fica mais fácil de caminhar. Vai ficar muito mais leve, né? E assim, e eu sempre convido também para as pessoas que são contra, eu sou contra a lei da alienação parental, contra a alienação parental, porque isso, porque aquilo. Gente, olhem para as pessoas que sofreram alienação parental. Peguem aquele documentário do Alan Minas, que ainda, né, que a Andrea fez parte, aquelas pessoas que emprestaram a história de vida delas para tentar conscientizar o mundo sobre uma violência extremamente escondida, mas muito corriqueira na vida das pessoas. Então, assim, vamos caminhar para o lado de uma solução, né, para que a gente alcance mesmo proteção, que a gente busque soluções para as coisas, porque, né, André, a gente sabe que tem crianças aí sendo violentadas, abusadas, né, tem tanta coisa que a gente precisa se preocupar e trabalhar para fazer que de fato se efetive, do que a gente ter que ficar trabalhando para conscientizar que uma lei protetiva ela é necessária, que Isso já era para ter, problema, né? Já era para ter preocupado. Mas sabe, André, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente só olha para o lado incômodo das coisas, né? Quando eu vejo algumas pessoas negando a alienação parental, quando eu vejo algumas pessoas distorcendo fatos, né? Fatos que podem ser comprovados, né? Porque a gente vive no mundo da subjetividade, mas tem muita coisa que é objetiva. Porque entrega, porque faz... Então, se a gente se debruçar realmente, todo mundo consegue comprovar o que está falando. Mas eu acho assim, eu acho que até que vale esses movimentos, porque eu nunca pensei que a alienação parental ia estar sempre na moda, sempre na pauta. É verdade. Fale mal, mas fale dela, né? Porque o Brasil, ele é muito mediatista em tudo, né? A gente só trabalha o bullying quando alguém morre de bullying. A gente só trabalha não sei o quê quando alguma criança morre, não sei o quê. Então, assim, é porque, como eu digo, né? Criança já virou paisagem, né? Porque as pessoas já nem dão mais bola. Porque, tá na rua, tá dormindo na calçada, mas já faz parte da paisagem. As pessoas não se incomodam mais. Né? Então, assim, que bom. Vamos lá, gente. Vamos falar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre a alienação parental. Vamos falar mais sobre conflito de lealdade. Nós não vamos cansar de falar. Porque aqui, por exemplo, não se fala nenhuma coisa que não seja verdade, que não seja sentimento. Agora, nós não falamos de direitos de pai e mãe, de homem e mulher aqui. Entendeu? Simples. E a gente está falando disso que a doutora Andréa falou. Qual é o lugar dos filhos, né? Qual é o lugar da criança? Qual é o lugar do adolescente, do idoso, das pessoas vulneráveis que precisam de proteção? Beijo, Claudinha. Vamos fazer uma live, Cláudia. Tu é a próxima. Nós também precisamos sair. Conversamos bastante, eu falo bastante também, né? Sou aqui a pessoa que fala mais do que convidado. É um tema empolgante. Andréia, o teu áudio hoje não estava muito bom, porque faltou teus fones, então já está convocada para voltar. É mesmo? Mas vem cá, não deu para me ouvir direitinho, não, né?
Agora no final sim, mas deu umas travadinhas lá, então eu já estou requerendo uma próxima live contigo, tá? Então, também, vamos pensar em outro tema, ou esse tema mais a fundo. Porque nós temos muitas coisas para conversar e também o Instituto fica à disposição. Às vezes a gente faz e acaba não colocando todas as lives que vocês fazem, tu e a Alexandra, que são lives também que precisam ser mais divulgadas para que todos tenham acesso aí. Vou deixar salva essa live aqui e manda as mensagens para a gente também poder divulgar todo o teu trabalho, que é um trabalho de excelência. Eu vejo assim os teus artigos, né, nos jornais, tuas entrevistas, porque tu é incansável. E eu, como advogada, como cidadã e como filha, eu só tenho para te agradecer. Muito obrigada. Prazerzão, adorei estar com você. A gente se encontrou há pouco tempo aqui no Rio, né? Foi muito bom. Isso. Adorei, parabéns e fique perto do nosso proteger. Parabéns pelo proteger, isso é incansável também, muito, muito embasado. É isso aí, vamos em frente, tá bem? Adorei o convite. Vamos lá. A gente vai se falando, tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigada pela troca, tá bem? Um beijo grande. Bom, obrigada para todos que estiveram aqui conosco. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Beijo.